Graça e paz, sejam bem-vindos. Primeiramente, é importante dizer que nosso foco com esse vídeo não é atacar pessoas e nem a sua fé, mas sim, levar o conhecimento do verdadeiro Evangelho de Cristo e expor as mentiras e enganos do sistema religioso à luz das próprias Escrituras Sagradas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já te peço de antemão para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum vídeo e ainda nos ajuda a levar o verdadeiro Evangelho para mais pessoas. Bom vídeo! No primeiro capítulo desta série, estabelecemos as bases para a interpretação correta do livro de Apocalipse, defendendo a visão historicista como a visão mais precisa. Para isso, exploramos chaves bíblicas essenciais e demonstramos o forte elo entre Apocalipse e o livro de Daniel, reiterando o princípio de que a Bíblia interpreta a si mesma. Também expusemos alguns enganos frequentemente pregados pelo sistema religioso e finalizamos com a exegese completa do capítulo 1. Observamos que o Apocalipse se inicia com as 7 cartas destinadas às igrejas da província romana da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nestes capítulos 2 e 3, nosso foco será em aprofundar o estudo destas 7 igrejas. Analisaremos suas características específicas, as provações que enfrentavam e as orientações diretas de Jesus Cristo para cada uma delas. É crucial entender que as mensagens de Cristo a essas 7 igrejas contêm orientações vitais, não só para as igrejas no tempo de João, mas também para a igreja em todas as eras, principalmente para os dias de hoje. Nossa oração é para que Deus os conduza ao pleno conhecimento da verdade para a salvação. Boa série! Revelando o Apocalipse. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Revelando o Apocalipse. Capítulos 2 e 3. As 7 igrejas do Apocalipse. O livro do Apocalipse começa com Jesus Cristo instruindo o apóstolo João, por meio de seu anjo, a escrever e enviar 7 cartas às 7 igrejas localizadas na província romana da Ásia. João recebeu a ordem de registrar em um livro tudo o que visse e enviá-lo às 7 igrejas localizadas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Ásia Menor. Em primeiro lugar, precisamos compreender o que o Novo Testamento chama de Ásia, pois o que conhecemos como Ásia hoje não era a mesma coisa que os romanos entendiam por essa designação lá no primeiro século. A Ásia de hoje é o maior dos continentes. Nele está situado a maior parte da Rússia, toda a Índia, toda a China, o Japão, o Oriente Médio, a Turquia, dentre outros lugares. Mas a Ásia dos tempos bíblicos era uma província romana situada a oeste da Turquia atual, e sua capital na época era a cidade de Éfeso. E hoje, para distinguir entre o imenso continente asiático e a província romana da Ásia, costumamos nos referir a ela como Ásia Menor ou Anatólia, nome grego dado à mesma região. Outro aspecto que devemos analisar é: por que Jesus escolheu exatamente essas 7 igrejas? Pelo Novo Testamento sabemos que existiam outras cidades com igrejas cristãs naquela mesma região. Por exemplo, na Epístola de Paulo aos Colossenses, fala dos cristãos de Herápolis, cidade que também fazia parte da província romana da Ásia. A cidade de Troade, onde Paulo discursou a noite toda até o alvorecer, também estava na província da Ásia, assim como a própria cidade de Colossos. E o fato de já existirem outras cidades com comunidades cristãs já estabelecidas naquela região, sugere que as 7 igrejas descritas no Apocalipse foram escolhidas por um propósito especial, um propósito muito bem definido. Outro elemento fundamental que não devemos ignorar é a escolha de Jesus por 7 igrejas. Nem 6, nem 8, mas 7. E o número 7 na Bíblia é um símbolo de plenitude e perfeição, de totalidade,
de algo completo, e essa simbologia é recorrente. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, por isso, a semana de 7 dias. O candelabro do templo tinha 7 braços. E os apóstolos escolheram a princípio 7 diáconos. No próprio livro de Apocalipse, o 7 aparece repetidamente. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, entre outros. A perfeição simbolizada pelo número 7 não se limita apenas ao sentido positivo. Ela indica algo totalmente feito ou completo em sua natureza. É por isso que o dragão, símbolo de Satanás, é descrito com 7 cabeças, representando a plenitude de suas formas e métodos empregados em sua inimizade contra Deus e seu povo. Tradicionalmente, entende-se que a escolha dessas 7 congregações é porque elas representariam a totalidade da igreja em todas as eras, e as características e os conselhos dados a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia correspondem às características dos 7 períodos ou fases que a igreja atravessaria, desde a sua fundação até a segunda vinda de Cristo. Em nosso estudo anterior, aprendemos um pouco sobre as igrejas descritas no livro de Apocalipse, sua localização geográfica, e que existiam outras igrejas além delas na mesma região. Aprendemos que a escolha dessas 7 igrejas por Jesus Cristo não foi aleatória, mas cumpriu um propósito especial e bem definido. Elas representariam de forma profética as eras, períodos e fases da igreja em sua totalidade, desde a sua fundação até a segunda vinda de Cristo. E a partir de agora, aprofundaremos nosso estudo a respeito de cada uma dessas igrejas, suas características, o contexto histórico, virtudes e defeitos que apresentavam, provações e desafios que enfrentavam. E, o mais importante, focaremos na poderosa mensagem de Jesus Cristo dirigida a cada uma delas. A primeira carta foi dirigida ao anjo da igreja que estava em Éfeso. Éfeso era apostólica, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. A tradição cristã afirma que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, e permaneceu lá até ser martirizado no final do 1º século. Contexto histórico e cultural. A cidade de Éfeso situa-se no sudoeste da Turquia atual. Foi fundada no século X a.C. por colonos gregos, mas floresceu durante a Era Romana, chegando a se tornar a segunda maior cidade do Império durante muitos anos. No final do 1º século da Era Cristã, Éfeso era a capital da província romana da Ásia, e abrigava um dos maiores centros comerciais e culturais do Império na época. Em Éfeso estava o grande templo de Ártemis, chamada de Diana pelos romanos. Esse templo ocupava uma área 4 vezes maior do que a do Patron em Atenas, e nele havia uma imensa estátua da deusa Diana. Não é à toa que o templo foi considerado por Antípatro Sidon, um escritor antigo, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas hoje o que resta são só ruínas arqueológicas. Uma boa parte da economia de Éfeso girava em torno do templo e da adoração à deusa. Um antigo geógrafo chamado Estrabão descreveu a cidade de Éfeso como o maior centro de comércio que havia na Ásia. Além do templo atrair muitos peregrinos para Éfeso, também existiam muitos comerciantes que vendiam estátuas e artefatos religiosos, como Demétrio, por exemplo, que vendia miniaturas de prata do templo de Diana, se rebelou contra a pregação de Paulo. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos capítulo 19. E fazendo um paralelo com o templo de Ártemis aqui no Brasil, existe a cidade de Aparecida do Norte, onde sua economia gira em torno da peregrinação de fiéis e da venda de artefatos religiosos da santa. Éfeso tinha ainda um dos maiores anfiteatros do mundo antigo, com capacidade para quase 25.000 espectadores. Foi nele que os efésios se juntaram contra Paulo, como podemos constatar em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Também em Éfeso estava a biblioteca de Celso, que chegou a rivalizar com a biblioteca de Alexandria. Religião. Os efésios eram politeístas, adoravam vários deuses, mas adoravam principalmente a deusa Diana, deusa da fertilidade, da lua, da caça, protetora dos animais e das mulheres. No templo de Diana também se adorava o deus Baco, conhecido como deus do vinho. A história conta que sacrifícios eram oferecidos atrás das colunas do templo, onde existiam sacerdotisas, conhecidas como prostitutas cultuais, e ter relações sexuais com essas sacerdotisas era uma forma de adoração à deusa Diana. Em Éfeso também havia muito ocultismo, como podemos ler em Atos dos Apóstolos capítulo 19. Carta aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, ele fala muito sobre a paternidade de Deus,
Muito provavelmente deve ser porque existiam muitos órfãos em Éfeso, devido às prostitutas cultuais engravidarem. Paulo também adverte os cristãos sobre imoralidade sexual e embriagar-se com vinho, muito provavelmente combatendo a culto pagão a esses deuses. Fundação da igreja. Provavelmente, a comunidade cristã de Éfeso teria sido fundada pelo apóstolo Paulo e seus companheiros, Áquila, Priscila e Apolo, durante sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo, e teria se consolidado na sua terceira viagem missionária em 53, onde ele teria permanecido na cidade por 3 anos, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e 20. Há relatos de que o apóstolo João também teria ido residir em Éfeso com Maria, mãe do Senhor Jesus, antes do cerco a Jerusalém por Tito Vespasiano no ano 70 depois de Cristo, e teria retornado à cidade depois de ter sido libertado do exílio em Patmos, após a morte do imperador Domiciano, por volta do ano 96 da era cristã. Essas são algumas das informações mais relevantes sobre a cidade de Éfeso. Período e significado profético. A igreja de Éfeso compreende o período da igreja apostólica, que teve seu início com o ministério de Jesus Cristo, com o ano de sua possível fundação, sendo em 27 depois de Cristo, com o seu batismo, ou no ano 31 com sua morte e ressurreição, e a descida do Espírito Santo em Pentecostes, e se estende do governo de Nero em 64 até o tempo aproximado da morte do apóstolo João, o último apóstolo ainda vivo, por volta do ano 100 da era cristã. A igreja de Éfeso é caracterizada pela guarda da doutrina pura, tal como ensinada por Jesus Cristo e seus apóstolos, o que é apontado no elogio à igreja. Os cristãos do primeiro século tinham sua fé alicerçada nas escrituras sagradas e no testemunho de Jesus Cristo e dos apóstolos. Nas primeiras décadas da era da igreja, os cristãos tinham enorme fervor e viviam em plena comunhão, como podemos constatar no livro de Atos dos Apóstolos. Porém, com o passar do tempo, houve um declínio espiritual, e para esse declínio, podemos atribuir também a morte dos apóstolos, as várias perseguições sofridas, e também pela destruição do templo de Jerusalém e a migração de muitos cristãos para fora da Judéia. E é claro, ao engano dos falsos mestres, que desviaram muitos da fé. Reflexão para nossos dias. Estudar sobre Éfeso nos ensina sobre a importância de manter a doutrina pura, de manter nossa fé alicerçada no testemunho de Jesus e de seus apóstolos, e de não nos deixarmos ser enganados por falsas doutrinas e falsos mestres do sistema religioso, de nunca se deixar esmorecer pelas adversidades da vida, e principalmente guardar o primeiro amor através da obediência à instrução da palavra de Deus. Aquele que ama a Deus obedece seus mandamentos, pois a obediência é a prova prática e expressão do verdadeiro amor a Deus. Assim, quem guarda os seus mandamentos, demonstra que ama a Deus, permanece nele, e é amado por ele. Exegese capítulo 2. Igreja de Éfeso. A continuação da série Revelando o Apocalipse, capítulo 2, agora nós adentramos em 7 eras da igreja, 7 igrejas locais da Ásia. Essas 7 igrejas, elas realmente existiam na Ásia, estavam vivendo ou vivenciando as situações descritas nas 7 cartas que João enviou. Essas situações foram tomadas exatamente porque elas representariam situações que ocorrem realmente na igreja. Porque a igreja é formada de pessoas têm defeitos, têm virtudes, de forma que as 7 cartas, elas abrangem todas as situações possíveis que podem acontecer com a igreja. E, ao mesmo tempo, essas igrejas, por que foram escolhidas exatamente a igreja de Éfeso, de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Primeiro porque os nomes delas têm significados que vão representar também as 7 eras ou 7 períodos da igreja. E as situações que elas estavam vivendo também vão representar a igreja do Senhor Jesus, passaria ao longo de todos os tempos até a volta dele, esses 2000 anos de história. Então, cada carta representa também um período apostólico. Eu vou ler com vocês até o 7 apenas, e aí a gente
entra na lição da introdução e da igreja de Éfeso. Então, Apocalipse 2, versículo 1, vou ler até o 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui termina a carta para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Então, por que só 7 igrejas foram escolhidas, havendo mais igrejas de Deus na Ásia Menor? Essas 7 igrejas congregacionais mencionadas no livro viviam as condições específicas que viriam a predominar em períodos diferentes da Igreja de Deus. Então, na verdade, essas 7 igrejas, elas existiam de fato na Ásia Ocidental e, ao mesmo tempo, elas representam eras. E a gente vai entender exatamente quais eras que foram e qual era nós estamos vivendo hoje. Então, essa introdução é importante, que a gente percebe 7 igrejas, cada uma delas recebeu uma carta, demonstrando que as igrejas, elas eram autônomas, elas eram congregacionais, igrejas locais. Cada uma dessas igrejas estavam, através da comunhão, ligadas diretamente ao cabeça da igreja, que é Cristo. As igrejas, ao modelo de hoje, que são igrejas muito hierarquizadas, centralizadas, hoje a gente vê que as igrejas, elas têm uma igreja-mãe, tem sede, presbitério centralizador nacional, que comanda cada igreja local. Se o sistema de governo bíblico fosse uma igreja centralizada, mandaria uma carta somente para a igreja, vamos dizer, de Jerusalém, e ela espalharia a mensagem para as demais. Não, você vê que foi uma carta para cada igreja, mostrando que essas igrejas eram autônomas, elas eram congregacionais. Cada igreja tinha um presbitério, tinha ali pregadores, presbíteros, anciãos, pastores, e é isso que representa o anjo da igreja que está em cada localidade. Porque são eles que levam o conhecimento de Deus para o povo de Deus, né? Então, por isso que essas cartas foram escritas em uma dessas igrejas. Isso tem uma harmonia muito importante e demonstra como o Espírito de Deus, como Deus, através de Cristo, do Messias, estava cuidando e acompanhando a igreja. Jesus, ele passeia no meio dos 7 castiçais. E ele também tem os 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus. Isso representa Jesus em todas as eras da igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja de Éfeso era considerada a igreja apostólica. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Essa igreja, ela tinha essa doutrina verdadeira mesmo, né? Porque alguns apóstolos vivos ainda era mais difícil das pessoas se perderem, que aconteceu depois. Nos dias de hoje, principalmente, né? Que agora a sã doutrina foi deixada de lado, infelizmente. Então vamos lá. A primeira igreja foi chamada Éfeso, para o qual o apóstolo dirige uma epístola.
A palavra Éfeso significa eu quero veemente ou desejável. Esta era uma das características da igreja primitiva, desejar muito saber das coisas de Deus. Nos dias de Jesus, todas as pessoas procuravam vê-lo e até ouvi-lo. A mensagem para esta igreja diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Neste período da igreja de Éfeso existia um ministério ciumento de sua fé e de boas obras, mas também tiveram que enfrentar a apostasia de vários obreiros. Já naquela época já tinham que enfrentar a apostasia dos obreiros. Paulo mesmo fala de Emineu e Fileto, né, que corroíam como gangrena. Eles estavam ensinando naquela época que a ressurreição já tinha acontecido. Naquela época, imagina, com Paulo, exatamente, ainda João. Vamos lá. Estes maus homens não eram desconhecidos da igreja, porque eles tinham militado por algum tempo entre os irmãos. Por uma razão ou outra, eles se separaram ensinando heresias. Algumas dessas divergências doutrinárias. Então, mesmo na igreja apostólica mais pura, já tinha uns militantes espalhando heresias. O que eles diziam? Eles falavam que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido. Isso está em 2 Timóteo 2, 16 a 18. Falavam que Cristo já viria naqueles dias. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, 2 a 4. Criticavam que Jesus Cristo não tinha vencido na carne, ou seja, como 100% homem. Olha que absurdo, isso aqui é o espírito do maligno. Está na segunda epístola de João, capítulo 7. Eles diziam que Jesus era um espírito. Ele era um espírito, ele não era verdadeiro. Os gnósticos, né? Que ele era um divino encarnado aqui em espírito. Ele não era um ser humano. Isso hoje ainda está, de certa forma, inoculado na doutrina da Trindade, né? A tal da dicotomia da personalidade de Cristo, que Cristo é 100% homem, 100% Deus. Então eles negavam a plena humanidade de Cristo, do lado no dogma da Trindade. E isso implica na salvação, isso implica na vida eterna. Gnose vem do grego e significa conhecimento. O gnosticismo surgiu no final do primeiro século da era cristã. Os gnósticos defendiam que esse mundo físico imperfeito seria uma criação de uma divindade inferior maléfica, chamada Demiurgo, e que as pessoas precisavam adquirir conhecimento para libertarem suas almas desse mundo material caído que foi criado por esse Demiurgo. Essa é uma ideia muito parecida com o filme Matrix, em que o mundo material seria apenas uma ilusão criada pelo arquiteto da Matrix, que para os gnósticos seria esse Demiurgo. Para o gnosticismo, a realidade estaria fora desse mundo material e ilusório, e essa mesma ideia é propagada hoje por agentes da nova era. Outra coisa interessante no filme Matrix é que o escolhido Neo é quem libertaria as pessoas do mundo material e ilusório. E assim como no filme, para os gnósticos esse escolhido era Jesus, que veio trazer o conhecimento, no caso a gnose, a respeito da realidade. Eles diziam que Jesus era um espírito e que somente parecia estar sofrendo enquanto estava ali, morrendo na cruz, porque sua verdadeira natureza não era constituída pela matéria e que seu corpo era algo como apenas uma ilusão. É por isso que quando lemos no Novo Testamento, principalmente nas epístolas de João, ele combatendo essa doutrina dos gnósticos, na primeira carta de João ele escreve: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não provém de Deus, é sim do anticristo que já está no mundo. Um importante escritor cristão do segundo século, chamado Irineu Lyon, que foi bispo e discípulo de Policarpo, também combateu ferrenhamente a heresia gnóstica. Em seu livro Contra Heresias, ele refuta a doutrina gnóstica de acordo com a doutrina da igreja primitiva. Irineu fala em seu livro de Marcião de Sinope, um herege proeminente da igreja primitiva que viveu entre os anos 85 a 160 da era cristã. Os relatos históricos contam que Marcião de Sinope era filho de um bispo da igreja cristã na cidade de Sinope e que foi excomungado pelo próprio pai devido às suas crescentes heresias. Marcião, apesar de não ser considerado gnóstico, defendia o dualismo radical. Ele rejeitava completamente o Antigo Testamento e o Deus Criador, a quem chamava de Demiurgo, o Deus mau e inferior,
que criou o mundo material imperfeito, aceitando apenas o Deus de amor e misericórdia revelado por Jesus Cristo, totalmente distinto do demiurgo. Marcião também pregava o docetismo, que dizia que Cristo não tinha um corpo humano, que seu corpo era puramente divino, e que sua crucificação e ressurreição foi apenas uma ilusão. Marcião também rejeitava o casamento, promovendo o celibato e a proibição de comer carne e beber vinho, além de outras heresias. Para Marcião, a verdade cristã havia sido corrompida por influências judaicas. E para corrigir isso, ele criou o que é considerado o primeiro cânon cristão deliberadamente compilado, que consistia em apenas uma versão editada do Evangelho de Lucas, da qual ele removeu todas as passagens que ligavam Jesus ao Deus Criador, ou ao judaísmo, incluindo os relatos de nascimento e infância de Jesus. E 10 epístolas do apóstolo Paulo, que ele considerava o único apóstolo que havia compreendido o verdadeiro Evangelho, mas que também foram editadas para remover referências ao Antigo Testamento. A severidade com que a igreja primitiva tratava os hereges é ilustrada no famoso encontro entre Policarpo e Marcião de Sinope, relatado por Irineu em seu livro, que Marcião, encontrando-se com Policarpo de Esmirna, perguntou: "Você me conhece?" E Policarpo teria respondido: "Sim, eu te conheço. Você é o primogênito de Satanás." Essa resposta de Policarpo se tornou um exemplo clássico da firmeza dos líderes apostólicos em rejeitar e condenar ensinamentos que consideravam destrutivos para a fé cristã. Embora Marcião tenha sido formalmente considerado um herege e suas ideias terem sido fortemente rejeitadas pela igreja primitiva, sua influência sutil e seus questionamentos sobre a natureza de Deus e das Escrituras Sagradas continuam a ressoar e serem debatidos até hoje no meio cristão. Isso pode ser percebido na forma em que muitos cristãos modernos se relacionam com o Antigo Testamento e no discurso de várias correntes teológicas contemporâneas que enfatizam o Novo Testamento como uma revelação completa e definitiva de Deus, enquanto o Antigo Testamento é considerado secundário ou até mesmo irrelevante. Alguns ainda vão além, vendo o Antigo Testamento como contrário à mensagem de amor e misericórdia apresentado por Jesus. E essa perspectiva, que mesmo não sendo uma adesão formal à doutrina de Marcião, ecoa as suas ideias de que as escrituras hebraicas representam um Deus diferente, ou uma fase superada na história da salvação. Os gnósticos possuíam algumas doutrinas emprestadas do cristianismo, o que fazia com que fossem frequentemente confundidos com os cristãos. As pessoas de fora tinham muita dificuldade em fazer uma distinção exata de quem era gnóstico e quem era cristão. Eles se confundiam bastante com os cristãos, e por isso se tornaram fortes concorrentes do cristianismo na época. E além dos gnósticos possuírem algumas ideias do cristianismo, eles também adotaram algumas ideias de outras tradições antigas, como o zoroastrismo, por exemplo, uma religião persa que surgiu no século VI a.C., o platonismo, que surgiu com Platão e seus seguidores nos séculos IV e V a.C., e também do misticismo judaico, que surgiu no período do Segundo Templo, e que mais tarde, principalmente na era medieval, serviria de ideia base para a mística judaica da Cabalá. E já avançando mais na história, principalmente nos séculos XII e XIV da era cristã, foi quando o pensamento gnóstico teve uma espécie de renascimento na Europa, especialmente no sul da França e norte da Itália. Esse movimento entrou para a história como o movimento dos cátaros e albigenses. E mais recentemente, em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, foi descoberto escritos com evangelhos de influência gnóstica, como o Evangelho de Tomé, de Filipe e o Apocalipse de Tiago, dentre outros escritos datados em sua maioria entre os séculos II e III da era cristã. Atualmente o gnosticismo tem sido amplamente difundido por diversos segmentos da nova era, apresentando uma visão que contradiz a Bíblia, distorcendo a verdadeira natureza de Cristo. Então vamos lá. Eles acreditavam na supremacia dos presbíteros. Terceira epístola de João, 9 e 10. Os presbíteros... Deixa eu até fazer um parêntese desse aí. Tá. A supremacia dos presbíteros apareceu um tal de Diótrefes como chefão, sabe? Ele se dizia cabeça da igreja principal, queria ter primazia, e ele não aceitava nem os enviados dos apóstolos, expulsava. Inclusive, ele disciplinava e expulsava da igreja quem apoiasse qualquer outro que não fosse ele. Bem típico
do que acontece hoje, né? Exatamente, o pastor ou o presbítero, ele quer ser dono do rebanho, ele quer ser o chefe, né? Uma espécie de patrão da igreja, né? Esse espírito de dominador já começou a se manifestar já logo após a morte dos apóstolos. Ainda João estava em vida e fala desse tal de Diótrefes aí, na terceira epístola de João, verso 9 e 10. Então vamos lá. Os presbíteros da igreja primitiva eram homens servidores da igreja, em tudo o exemplo do rebanho, doando-se a todos sem autoritarismo, mas legitimamente usando da autoridade da palavra de Deus, sem imposição, sem disputa por cargo ou posição de destaque entre os outros. É ao contrário do que existe hoje, né? Naquela época eles se doavam mesmo, sem imposição, sem disputa por cargo ou posição de destaque entre os outros. Eles eram exemplo do rebanho de fato, né? Se doavam de verdade, né? Sim. E a gente vê o contraste aí na igreja apostólica, que os apóstolos eles doavam a sua vida pela causa do evangelho. Paulo fala lá em 2 Coríntios, irmãos, não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos, porque eu vos tenho como filhos, e eu me deixarei gastar por vós, e me gastarei. Quer dizer, você vê, Paulo, ele era perseguido, preso, chicoteado, ele trabalhava fazendo tendas, e o próprio dinheiro que ele ganhava fazendo tendas, ele ajudava os irmãos mais pobres, ele se desgastava pela obra de Deus, ele era um exemplo para os próprios seguidores e discípulos. Pastores são executivos, eles vão só para fazer o show deles, cobram muitas vezes para pregar, e vão lá para poder arrecadar o dízimo e levar lá para a sede, né? São verdadeiros executivos de uma empresa. Não tem mais nem um pouco disso que nós estamos vendo aqui na era de Éfeso. Então, o período da igreja de Éfeso é o tempo da igreja apostólica, mais ou menos até o ano 100 depois de Cristo, mais ou menos até a morte do último apóstolo. Neste tempo, os crentes receberam a doutrina e os ensinos do Messias em sua pureza total. É isso que a gente está tentando resgatar, pessoal, a pureza total da palavra, sem as heresias de Roma, do paganismo. Podemos dizer que a igreja de Éfeso representou as raízes da igreja de Deus, e a força de seu início, o exemplo que todas as eras devem copiar. Deveriam copiar, pelo menos. O amor ardente. Exatamente. O amor ardente entre os discípulos, a disposição para pregar o evangelho e a efusão do Espírito de Deus, onde naquela época existia abundantemente pessoas ungidas com dons ministeriais, como evangelistas, profetas, doutores. Tem aqui a menção a Atos 13:1. Essa pluralidade de valores humanos dentro da igreja fazia com que ela crescesse e edificasse na fé. Igualmente, a igreja necessita buscar nesses exemplos de fé suas raízes e voltar ao primeiro amor, que é o que foi perdido, né, irmão Flávio? Esse primeiro amor, quando a pessoa ela se converte assim, que ela quer sair pregando, só o reino dos céus interessa, né? E de repente começa a esfriar, começa a entrar apostasia, começa a se apaixonar por falsas doutrinas. A se conformar com erro, com engano, e não luta mais com aquele vigor, com aquela vontade do primeiro amor. E Jesus ele vai chamar também a atenção da igreja de Éfeso, que com ela aconteceu a mesma coisa. No período apostólico ela trabalhou muito pelo nome de Jesus, mas já no final da era de Éfeso, esse amor inicial já não era tão grande no final. A igreja de Éfeso, no ano 90 da era cristã, ela virando em nada. A igreja que tinha Priscila e Áquila, tinha Apolo, né, grande pregador, que falava de Jesus, comprovando que ele era o Messias veementemente para os judeus, ele convencia publicamente, quer dizer, ele fazia debates públicos com os judeus, convencendo-os de que Jesus era o Messias prometido. Então, a exortação aqui para a igreja é: lembra-te de onde caíste, arrependa-se e pratica as primeiras obras. Então, volte a praticar as primeiras obras, né?
Volte ao primeiro amor para que vocês recebam a coroa da vida. Quem eram os nicolaítas? A palavra nicolaíta, do grego, nikos, o dominador, laitos, que significa leigos, povo de Deus. Então os nicolaítas eram aqueles que queriam ser dominadores, tipo esse Diótrefes aí. São os presbíteros que se acham dono do rebanho. Os israelitas que vão aceitar a fé, o Messias, na maior pureza do Evangelho, Israel, eles faziam parte da igreja de Éfeso, né? Os 144 mil. Então eles não aceitavam esses tipos de falsos obreiros, e nem os nicolaítas eles aceitavam. Esses que queriam dar uma de bom e querer ser dominador do povo de Deus. O espírito nicolaíta na igreja de Éfeso não teve crescimento, embora que alguns tentaram, né? Esse tal de Diótrefes. A doutrina dos nicolaítas, elas tomando força e se estabelecendo dentro da igreja, no meio dos que se apostataram, já na era de Pérgamo. Então o nicolaísmo é o tipo de espírito dominador, de presbíteros dominadores do povo de Deus. E aqui terminamos a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que possamos voltar ao primeiro amor e fazer as primeiras obras. E não perca na próxima semana. Veremos a igreja de Esmirna, a igreja que sofreu a maior perseguição do Império Romano. Inicie o discipulado hoje mesmo. Seja um discípulo de Jesus Cristo. E venha fazer parte da imensa família de Deus. O discipulado está disponível no site da Igreja de Deus e na playlist dos canais do Evangelista Flávio e o Caminho Estreito. Bons estudos!